Buenas noches. Vamos seguir a intensificação em la cria como ferramenta essencial para generar ingressos, não? É importante falar para vocês aqui a complexidade da atividade de cria para nós. Aqui temos maternidade, vacas em produção de leite com terneiro. Quando destetamos, aí já se passa a atividade de recria. Hasta acá, temos atividade de cria, bem? Maternidade, leite, destete. Destetou, vamos fazer uma seleção de hembra, entra em reprodução e complementa a atividade à fase de cria. Então, a fase de cria, maternidade, leite, destete. E as hembras selecionadas que entram em reprodução, geralmente, quedam em la propriedade para recria e serão as futuras madres, certo? Outra coisa importante para destacar para vocês acá é quantas categorias temos numa atividade de cria. Mirem bem, assistentes, produtores, amigos del agro, nós temos vaca prenhada, gestante solteira, terneiro, vaquilha, vaca descarte, primípara, primeriça, vaquilha destete, torilho destete, terneiro, vaquilha 1 a 2 anos, 2 a 3 anos, touro. Então, a complexidade da atividade de cria. Por isso que sempre falamos, se vai ser cria, recria, engorde, haga uma atividade bem feita. E a cria ela é primordial para ser intensificada, porque a complexidade da atividade de cria que temos que fazer uma atividade muito bem conduzida. A atividade de cria, ela depende de um fluxo anual de produção, certo? De produção do quê? Interessante que a época de monta, que é cobertura, que é monta, que coincide com o quê? Novembro, dezembro, janeiro, com o aumento da intensidade luminosa, com o aumento da produção de pastura e com a oferta de alimento. Aumenta a reserva corporal e temos a melhor fase para época de monta. Aí temos o quê? A produção de leite da hembra, de corte, elas coincidem com a produção da pastura. A natureza é perfeita, a natureza. Temos a época de desmama, de destete, que é março, abril, maio, num sistema de época de nascimento, agosto, setembro e outubro, que facilita. Não temos becerros com problema de enfermidade, buçano. Então, esse fluxo anual de la cria tem que ser bem planificado. Muito bem técnico. Atividade de cria é a atividade mais técnica que há na propriedade. Vocês mirem bem como é complexo a atividade de cria. Dependemos muito da planificação. O que eu tenho que destacar de uma forma simples para vocês é o que? Como temos acá o score da condição corporal, tá? De las hembras. O que é condição corporal? É de uma forma muito simples, produtores, ganadeiros. É quanto de reserva tem uma hembra para ela entrar em reprodução. Então, temos uma escala de 1 a 9, certo? 1, ela está muito flaquita, e 9 está muito engraçada, muito gorda. Qual que é o ponto ideal? Isso aqui, se vocês mirem em campo, entre 6 e 7, já? Por aqui, nós temos uma indicação de como está essa hembra. Olha que interessante, uma vaca com boa condição corporal, entre 6 e 7, com reserva corporal, quantidade de graxa, mais carne, ganhando peso, ela pode perder pós-parto até 16% do seu peso, que sua atividade ovariana, se o intervalo entre parto não cambia. Ela vai volver normalmente a serlo, entrar em reprodução e produzir sem problema algum. Isso é uma vaca com condição 6 ou 7. Uma vaca que tem uma condição 3 ou 4, flaquita, se ela perder 10% do seu peso, ela vai retrasar todo o estro, todo o seu ciclo reprodutivo. Então, uma vaca tem que parir em boa condição corporal. Vaca que não passou hambre, vaca que passou um período de sequia, vai parir em setembro, agosto, setembro, outubro, com uma boa condição corporal,
justamente o período que mais temos falta de pastura. É onde temos que planificar o que temos a fazer. Muito interessante, temos acá uma vaca score 3, flaquita, 4, 5, 6. O ideal está bem destacado, um score 6. Uma vaca com costilha pouca, não se parece muito a costilha, está com uma boa cobertura de graxa, com dorso, com boa condição de graxa também, é uma vaca que vai reproduzir. E acá à direita está bem apresentado para vocês o que é. A porcentagem de prenhez. Uma vaca score 6, uma vaca nesse score, ela queda 80% quedam prenhas. Se for vacas bem conduzidas, bem manejadas, são vacas que têm condição corporal, que não passaram hambre, têm uma boa suplementação mineral, têm uma boa condição de sanidade, de vacunação, principalmente reprodutiva. Ninguém está hoje mirando, mas vacuna reprodutiva, temos diferença aí de até 20% em índice de quedar prenhada, índice de reprodução, para você mirar quanto é importante a condição corporal das hembras. Acá, uma coisa importante é o seguinte, o requerimento de los nutrientes pela vaca. Primeiro requerimento é que tem que llenar é o turil do mantenimento. Ela tem que se manter viva. É o requerimento de mantenimento. Para depois, ela vai o quê? Ranking de produção de leite. Certo? Mantenimento. Depois, ela vai para a produção de leite. Depois, principalmente as primeiríças, crescimento. Já? Caso seja uma vaca lista, pronta já, de segunda, terceira cria, ela tem que o quê? Recuperar sua condição corporal. Esse turil da condição corporal é importantíssimo para só depois ela vai entrar em reprodução. Mirem a sequência que uma hembra tem que passar para chegar em uma condição corporal buena para reproduzir. Já? Então, por aí podemos mirar onde podemos estar acontecendo erros na propriedade, que a reprodução de 50%, 60% de prenhez. Não estamos falando de taxa de destete. Nós estamos falando solamente dessa vaca que dá prenhada. Hasta dela prenhez ao parto e do parto ao destete, nós temos mais outro caminho largo, outra via larga, que é o que? É manter essa vaca em reprodução com desenvolvimento de feto, com desenvolvimento de condição corporal, que não passe hambre e que volve novamente parir e reproduzir. Essa é a sequência do requerimento dos nutrientes pela vaca. Score de condição corporal entre parição. Vacas que parem com condição corporal entre 6 e 7, com graxa, com reserva corporal, não está flaca e não muito gorda, que é uma condição 6 ou 7, ela generalmente tem muito menos o intervalo entre partos. Ela vai se reproduzir normalmente. Uma vaca, na hembra dessa, pode ser descartada facilmente pós-ecografia, pós-apalpação, porque está em todas as condições possíveis de reprodução, está vazia. Então, faena, descarte, já? Agora, uma destaque importante para vocês que querem trabalhar com a atividade de cria. O que nós temos que mirar bem está acá, que todos os dias discutimos, hablamos e charlamos com os produtores. A estratégia nutricional de cria, ela é distinta de recria e engorda, já? Aqui, um programa reprodutivo, níveis de suplementação em rojo, na monta, durante a estação de monta, os níveis de macro, fósforo, micro, selênio, iodo, cobre, manganês,
eles são doble do requerimento para recria e engorde. E se não provermos suplementos com níveis de fósforo e alto nível de micronutriente, vocês podem ter pastura, vocês podem ter aporte energético que não vai resolver um problema reprodutivo. Seus índices vão quedar baixos. Luis. Sí. Entonces, lo que usted nos está diciendo es que, aunque una vaca esté en un buen estado corporal, aunque esté con buenas reservas, pero si le falta los microminerales y los micro y macrominerales, puede que no se preñe, ¿correcto? Además de estar en buen estado. Perdão, Mike, no que você está falando, por exemplo, em rojo acá, nós estamos mirando bem aqui, perdão. Esses micro, eles têm, para eles, estimular o ciclo ovariano, eles têm que estar o dobro do requerimento normal de uma recria, do engorde. Essa vaca, ela pode criar em boa condição corporal. Se ela entrar na estação de monta com suplemento, com barro micro, vamos perder o ponto. Vamos perder o ponto. Onde eu hablo todos os dias, você sabe bem que rodamos campo em Beni, rodamos campo em Vidiamontes, rodamos campo em Santa Cruz, São Inácio. Roberto está aí, que é um grande companheiro de caminho. Então, o que é o problema principal? Não só o suplemento, mas a qualidade de suplemento, os níveis de suplemento, porque são 90 dias, Michael e Roberto, e produtores, são 90 dias ganadeiros, claro. Em uma estação curta de monta. O flushing, os níveis têm que ser muito mais altos para estimular, porque na natureza, eu posso dividir isso o ano. Quando eu hago na estação de monta, eu estou forçando 90 dias, o ciclo, o requerimento meu vai subir altíssimo. Então, a estratégia principal, dias de monta, desde que na pré-monta não tenha passado hambre. Normal, não? Depois, vocês podem mirar aqui. Perdão, pode abrir aí. Não sei se eu fui bem. No, está perfecto. Y aquí entra, ¿no? Yo creo que vamos a tocar, entran estrategias nutricionales que creo que usted la va a levantar. Hay cómo hacer eso de una manera práctica, ¿no? Creo que Luis nos va a presentar una forma simple, sencilla. De cómo suplir esos requerimientos, esos requerimientos altísimos de fósforo, de selenio, de yodo, de cobre, de manganeso, en los días de monta, ¿no, Luis? Creo que hay una estrategia práctica, ¿no? Para hacerlo. Michael, si me permiten, ya que conocemos de que hay diferentes requerimientos nutricionales por cada categoría de animales, en este caso estamos hablando de una sola categoría de animales, estamos hablando de la cría. Sabemos que en días de monta y en época de post-monta, después de la monta, son diferentes los requerimientos nutricionales. Entonces, con esto podemos llegar a la conclusión y poder darle la importancia necesaria al plan nutricional. Yo quisiera, Luis, de que usted nos explique la importancia de tener un plan nutricional para atender las necesidades y los requerimientos de las diferentes categorías de animales. En este caso estamos hablando de la cría. Miren, es algo muy interesante. Estoy seguro de que pocas personas tienen esta información. Quisiera que nos comente un poco más sobre el servicio que nosotros hacemos, la atención especial que nosotros hacemos con cada uno de nuestros clientes respecto al tema de los planes nutricionales. Roberto, é assim, o que se passa aqui é cada zona, o que é Bolívia? Cada zona há distintas pasturas. Primeira coisa é isso. Eu tenho um requerimento também de raça, né? Se eu tenho raça cruzada, eu tenho um requerimento um pouquinho maior, né? De proteína, de energia, de macro e micro, porque é tamanho corporal, já? Agora, o que se passa? Se eu estou em uma zona, uma vaca tem que comer 20 gramas, 25 gramas de fósforo por dia.
Só que quando eu vou chegar na reprodução, eu tenho que comer 30. Ela tem que comer muito mais zinco, muito mais cobre, muito mais manganês, muito mais selênio, certo? Então, eu tenho que comer 3 a 4 gramas de selênio, por exemplo. Então, eu tenho que carregar as estratégias nutricionais para esse período. Aí, o que eu tenho que saber? Qual zona estou? Se você está numa pastura nativa de Beni, que eu tenho 0,10, 0,9% de fósforo, eu tenho que aportar praticamente o dobro de fósforo via suplemento. Então, vai ter que comer 120, 130 gramas, certo? Agora, são estratégias por zona. Eu estou em Pailon, eu tenho Mombasa, eu tenho uma situação de 0,16, 0,15% de fósforo. Só que o que é o grande problema da reprodução? Não é só fósforo, é só micro. E todas as zonas são pobres em microminerais, certo? E como vamos melhorar muito o que? A produção, nós queremos principalmente quem vai trabalhar com IATF, que é inseminação de tempo fijo. Se não ter tudo ajustado. Por quê? Porque todo tem que ser em 60 dias. Então, o plano nutricional tem que ser muito ajustado à zona, à categoria animal, quais os objetivos da propriedade, se é cruzamento industrial ou não, se é cabanha ou não, isso nós temos que evaluar, não? Então, isso que a gente faz, com nossas equipes fazem, do quê? Qual é o plano nutricional? Por quê? Porque nós temos distintas zonas e nós temos distintas categorias. Então, é isso que eu vou fazer. Agora, uma coisa é seguro. Os suplementos que vamos fazer na estação de reprodução são muito distintos dos demais períodos de ano, já? Então, aí eu vou mostrar nas estratégias. O que eu quis salientar é para vocês mirar que não pode ser o mesmo suplemento sempre. Eu tenho que fazer estratégia porque eu tenho requerimentos distintos, já? Buenísimo, querido Luis. De cualquier manera, igual pueden entrar en contacto con alguno de nuestros consultores que más adelante vamos a compartir en la pantalla los nombres y sus números de teléfono, donde podrán obtener mayor información acerca de los planes nutricionales, la asistencia especial que damos como empresa y compartir conocimientos, ¿no? Muchas gracias por la aclaración. Aí, aqui muito importante para destacar para vocês é o seguinte: uma estratégia, Martin 2007, o que ele é? Como ele trabalhou com as hembras? Ele fez categoria NS não suplementada, vacas não suplementadas com vacas suplementadas. O que ele mirou nessa pesquisa? Quando suplementamos com proteico na seca, as vacas que foram suplementadas, suas irras, são melhores de reprodução. Aqui foi uma diferença de 13%. Em mil hembras, são 130 terneiros. Será que esses terneiros a mais não pagam a suplementação, rolho, heno, proteico, canha, silagem? Temos que mirar. Mas o que é importante vocês mirar acá? Que quando suplementamos as madres, sempre suas irras vão ser sempre melhores que não suplementar. Por quê? Isso é desenvolvimento embrionário. São fases embrionárias que podemos dar outra charla mais adiante. O que eu quero que vocês mirem é o que? Estratégia. Se eu suplementar as madres, suas irras serão melhores madres, melhores vacas, certo? Isso Luis, que eu quero destacar. Eu creio que aqui o resumo é quando pensamos em suplementação e intensificação, não podemos mirar solamente esse lote, temos que mirar a estância como um todo, como algo global, não? Há ganâncias secundárias, se queres chamarlo assim, há ganâncias que às vezes são mais difíceis de mensurar, não? Quem em el campo vai poder mensurar que as hijas de las vacas suplementadas vão a preñar mais? Por isso que é importante que confiem
en el apoyo técnico, ¿no? Pero muy interesante el cuadro. E assim, Maico, é um quadro muito simples, que hablamos na recria disso. Quer dizer, as hembras que nascem primeiro na estação de monta são as melhores matrizes, melhores madres, né? As madres suplementadas sempre vão produzir melhores hijas, melhores de reprodução, sempre, sempre. Se não suplementar, vamos perder em suas hijas. E ahorita que temos que focar em las precocinhas, em fazer cada vez mais hembras precoces, hembras parindo, entrando em reprodução mais temprano, 14, 15 meses, como foi a charla da precoce com Marcos, né? De Sunsas nos apresentou junto com o Maico. Então, é isso que nós temos que ter, é a estratégia de intensificação. Quanto que eu ganho a mais se eu tenho hijas mais precoces, mais reprodutivas? Só que eu tenho que pensar isso hoje, suplementando suas madres, para daqui a 2, 3 anos eu ter o reflexo em produção. Tudo tem que ser evaluado. Primeiro passo, o que é? É ter um controle zootécnico, é ter um controle dessas hembras, de suas vacas, de seu prédio ganadeiro, para mirar o que se perde e o que se ganha. Já? Se não sabemos onde queremos ir, não podemos saber como vamos ir. Já? Outra coisa importante que eu vou destacar para vocês é o requerimento nutricional de terneiro, tá? Em energia digestivo. Porque acá queda toda a estratégia para a gente trabalhar com hembra. Por quê? Aqui nós temos terneiro de 1, 2, 3, 4, até os 6 meses. Hasta o terceiro mês, 60% do requerimento do terneiro vem do leite. 40% é da pastura. Porque o pico de produção de leite, ele atinge a máxima produção entre 3 e 4 meses, 100 dias, na hembra de corte. Depois vai quedar caindo e o terneiro tem que agarrar cada vez mais pasto para que seu requerimento cerre, para a ganância de peso. Para vocês mirarem bem, para se um terneiro ganhar 1 quilo de peso vivo, ele necessita, é o equivalente à produção de 10 litros de leite. Já? E muitas pessoas não miram isso. Por quê? Porque não se mide. Já? E vacas buenas produtoras de leite, mais produtoras de leite, são as hembras que mais se lastimam, sofrem, perdem capacidade de reprodução, porque são as mais produtoras, são que têm um requerimento maior, porque são mais produtoras de leite. Isso é importante destacar na estratégia de cria, porque nós temos que manter. Ela vai perder peso, ela vai entrar em balanço energético negativo entre 2 a 3 meses. Se ela não tiver uma boa condição corporal, uma boa comida, pastura, ela vai continuar em balanço energético negativo. Que se passa, pode gastar o protocolo que queres, as parruelas que queres, e não vão quedar prenhadas. Porque o problema é nutricional. É nível de energia em la dieta. E não se olvidem dos níveis de microminerais na estação de monta, na fase de monta. Então, é bem prático. Por isso que lá a estratégia do desteto precoce e algumas zonas. O Roberto, eu quero que ele abra um pouquinho de sua experiência de bem. A quem tem primeiriça, que vão ter que terminar seu crescimento, nós podemos fazer o quê? A estratégia de creep feeding. Para aliviar a hembra, eu dependo muito de qual é o meu sistema e de que ano estamos trabalhando. Esse ano é um ano bueno. Até agora, choveu, algumas pasturas quedam verde, tá tranquilo. As estratégias são um pouco mais curtas. Mas como o ano passado, temos também anos muito secos e as estratégias cambiam todas. Por isso que é importante o ganadeiro de cria, ele sempre tem que ser como
nunca se sabe quando Jesus Cristo vai volver à terra, e muito menos quando um ladrão entra em sua casa. Tem que quedar preparado. Ganadeiro de cria, o grande problema que nós estamos mirando hoje em dia é que o terneiro está comendo as vacas, suas madres, os terneiros. E aí, cada vez estamos barrando mais o quê? A carga animal. Nós estamos cada vez mais tendo menos vaca na mesma área. Por quê? Porque nós estamos quedando sem estratégias. Rolho, canha, silagem, heno em pé, reserva de pastura. E aqui mostra bem. Então, a partir do terceiro mês, o terneiro começa a agarrar muito mais pasto e vai se olvidando de sua madre. E esse é um ponto importante da estratégia de CRIP, da estratégia de destete precoce, ou a estratégia o quê? Pode quedar com bezerro ao pé da madre, mas que essas madres estejam bem nutridas, bem alimentadas, já? Então, ele vai quedando mais pesado. E acá ele vai tendo um déficit maior que tem que ser cobrido pelo pasto, pela pastura. Então, além da madre, a madre tem a competência de seu terneiro também pela pastura. Então, tem que ser um bom plano nutricional e forrageiro. Hablamos em plano nutricional suplementar e hablamos em plano nutricional forrageiro. A Totalpec tem um plano forrageiro hoje em vigor, em desenvolvimento com todos os criadores, com todos os produtores. Por quê? Temos que prover fibra em período de sequia, para evitar que esse terneiro coma as madres. Por exemplo, creep feeding, que é uma estratégia que para quem quer destetar mais pesado, cruzamento industrial, Nelore, Brahma, puro, mais pesado. Não só isso, todo mundo mira o creep como uma estratégia para bezerro, terneiro mais pesado. Não só isso. Nós temos uma melhora em score corporal das hembras. Espetacular. Vamos quedar com hembra entre 6 e 7 porque aliviamos. Derramos um pouco mais tranquila a hembra. Esse terneiro deixa de chupar tanto e vai se olvidando, vai desenvolvendo o rumen mais temprano, se olvidando de suas madres, menos estresse ao destete, suas madres empeçam a dobrar a capacidade de reserva corporal, porque eu tenho parte da produção de leite, eu já estou compensando com a suplementação do terneiro, chupa um pouquinho menos, e suas madres começam a ter mais reserva, ter mais gordura, mais graxa, para entrar em reprodução novamente. Então, temos uma intensa melhora no desenvolvimento reprodutivo. E aí o terneiro, o que é? Além de mais pesado, reduzindo estrela de desmame, desenvolvimento de rumen, precocidade da faena, mas o importante é em suas madres. É isso que temos que evaluar. Então, é uma estratégia pontual e muito interessante, principalmente quando se vai melhorando muito a qualidade genética da tropa. Tá? Por exemplo, comparativo com CRIP sem CRIP, em primeiriça, em primípara. Tá? Com CRIP, eu atingi em vaquilha até 92% de prenhez, quedando apenas 8% vazia. Sem CRIP, eu já cambio 67%. São índices que podem variar. 92 para uma vaquilha, se consegue. Com a primeiriça é um pouquinho mais complexo, porque ela tem que suplementar seu terneiro com leite, terminar crescimento, entrar em reprodução, quedar sua condição corporal, que é o quê? 70%, 80% do seu peso adulto. E como hace isso? Comida, estratégia, forrageira e suplementar. Não se olvidando do manejo sanitário, já? Com vacunas de reprodutivas, principalmente, porque temos um aporte muito interessante, leptospira, IBR, BVD, Campylobacter, tudo. Mas a estratégia de suplementação de CRIP. Também, outra estratégia, o que é que se trabalha? Que nós estamos acá discutindo o que é um destete, perdão. O que é um destete? Precoce ou hiperprecoce? Atenção, os amigos del Bene, Luis, muita atenção agora. Tem que estar atentos, muito atentos. Michael, também. Assim, como estratégia para quem quer sacar seu terneiro temprano, para aliviar as suas madres, por quê?
até 30 dias, a imunidade passiva da hembra do terneiro. E depois de 30 dias, empieza a imunidade ativa dos anticorpos do terneiro. Mas é uma transição, entende? Com 30 a 35 dias. No hiperprecoce, são terneiros que sacamos das madres entre 30 e 45 dias. Eles estão numa fase, eles requerem um tratamento especial nutricional. Por isso que desenvolvemos um produto específico para isso. Por quê? O Roberto e Michael, me ajudem aí, vocês estão mais tempo de Bolívia. É importante destacar o quê? Em Beni, por exemplo, Roberto, eu consigo sacar todo pareja la tropa de terneiro? Às vezes não. Beni, perdón. ¿Entiende? En el Beni Hola. nosotros tenemos experiencias donde tenemos una diferencia de 100 kilos en el primer año de la cabecera para la cola de producción en ganadería de cría. Entonces, usted podrá sacar sus conclusiones con esa información. Não, e o importante que eu quero sacar é o seguinte para vocês. Muitas vezes a tropa cada parte de terneiro, que é o último nascimento, com 30 a 40 dias. Ele está nesse rango de hiperprecoce. Então, ele necessita um aporte maior de nutriente para a imunidade. Zinc, cobre, selênio, certo? Qualidade de proteína, aditivo, do que um animal que foi destetado com 60 dias, que é o destete precoce normal. Então, quando vamos mirar, e outras estratégias, Chaco, né? Pailon, a zona aqui de Pailon, que temos 4 meses de lluvia e praticamente 8 de sequia. Então, e por que não fazer estratégias distintas, zonas distintas? Mas o que é a vantagem? Que eu tenho que conhecer como se comportam os terneiros para prover o suplemento, para prover o alimento. Por isso que desenvolvemos um produto especial com o Pequinho, que é uma bomba, porque ele confere, se eu destetar com 30, 40, 50, 60 dias, o comportamento é espetacular. Tanto é que não temos perda em tropa. Por quê? Porque o desenvolvimento do produto, ele dá um aporte por terneiro, pastura, mais o alimento, mais com alta imunidade. Porque eu saco delas madres, as madres ganham reserva corporal. Aqui está um exemplo bem clássico da Embrapa. Aqui em rojo é o balanço energético de uma vaca. Ó, nascimento está cá, 0, certo? 0, nasceu 1 mês, 2 meses, 3 meses, lactação. Quando em rojo é quando destetamos, Roberto, Maicon e assistentes. Quando destetamos precoce, terneiros com 60, 90 dias, do 3º para o 4º mês, ela já deixa de ter balanço energético negativo e tende a ter o quê? Balanço energético positivo, muito positivo. E recuperando o quê? A condição corporal. Até parir novamente e vem o ciclo, desteta, ela recupera. É uma estratégia. No convencional, em azul, ao convencional, ela queda muito mais tempo em balanço energético negativo, muito mais abaixo da linha roja. E o que se passa com isso? Seu ciclo reprodutivo se alarga, não? Ela entra em anesto. Por quê? Como eu apresentei para você lá atrás, primeiro, mantenimento, certo? Produção de leite, crescimento, reserva corporal e depois reprodução. Se esses passos não houverem, vocês não conseguem chegar a 80, 75, 80% de destete e a 85% de prenhez em la apalpação. Então, a estratégia é interessante. E isso acá, Roberto e assistentes, é uma pastura com 7% de proteína bruta, pastura mesclada nativa com cultivada, já? Com 50% de NDT. Se eu tenho pasturas melhores, eu consigo fazer o quê? Fazer esse balanço energético em azul, que é dar arriba do rojo mais tempo.
E eu tenho estratégia de desteto precoce para quê? Para as vacas que quedam cola. Último nascimento, tardaram, certo? Para quê? Para sacar elas, liberar elas, para não quedar o quê? Elas simplesmente são vacas que têm que entrar num processo de seleção. Por quê? Se todas quedaram buenas produtoras, todas quedaram prenhadas, por que elas quedaram por último? Se não foi falha de nós em manejar, prover alimento, são vacas que o indicativo é o quê? Desteta precoce, engorda, termina y faena, cochillo, ¿cierto? Querido Entonces, Luis, yo personalmente soy una persona muy enamorada con los resultados del destete precoz. Realmente en el departamento del Beni, como todos conocen, las condiciones extremas que sufrimos, época de seca bien marcada y época de agua también muy bien marcada, nos imposibilitan tener resultados esperados en otras regiones de nuestro departamento, de nuestro país y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, tenemos que optar por estrategias como el destete precoz para poder incrementar nuestros índices de preñez, bajar la mortalidad en ternero. Yo conozco propiedades donde trabajan con mortalidad de terneros de 10-15%, Luis. Con el destete precoz yo tengo resultados de menos del 1% de mortalidad en ternero. En fin, hay mucha información de este tema. Yo creo que tenemos que hacer un webinar específico hablando sobre destete precoz y keep feeding. Es parte de la intensificación de la ganadería de cría porque juega un papel muy importante, ya que no solamente con el destete precoz conseguimos preñar mayor cantidad de vientres, sino que también destetamos mayor cantidad de kilos por vaca en un periodo menor. Con el pasar del tiempo, la monta no necesitamos hacerla de 4 o 5 meses, ya podemos tener una monta un poco más corta, porque ya no hay la diferencia de cabecera y cola tan marcada. Ya todas nuestras vacas entran con buena condición corporal a la estación de monta, preñan en el primer tercio de estación de monta, paren en el primer tercio de estación de parición, y cada vez con el pasar del tiempo, 2, 3, 4 años, cada vez ya nuestra cola es más corta. En fin, hay muchas ventajas y beneficios. Estoy seguro de que vamos a hacer un webinar, una palestra específica para este tema. Podemos seguir con la charla. E o que é importante destacar, eu falei aqui de uma pastura de baixa qualidade. Se eu tenho uma pastura de melhor qualidade, que é o que nós também podemos agarrar aí e trabalhar harto com isso, a ser uma estratégia muito interessante é ser o poteiro do primeiro mês de nascimento, certo? Então, eu vou fazer um poteiro, vai sair da maternidade, vai quedar todo o mês, aquele nascimento do mês vai quedar num poteiro bueno de pastura, mas bueno, certo? A melhor braquiária, a piatã, a brisanta, a verde, a melhor estratégia de pânico, certo? Não tem problema ser umidícola, podemos fazer a correção, até pastura natural, mas tem que ser a melhor pastura, porque se vocês mirarem que é uma hembra de corte, também produz leite, ela tem que entrar nesse período de 30 a 60 dias pós-parto, em pastura sempre de melhor qualidade, para ganhar mais, entrar em menos tempo em balanço energético negativo. Vamos ter o quê? Um déficit de energia menor. Com certeza ela vai entrar aqui no segundo, terceiro mês em balanço energético positivo, porque pastura melhor, suplementada, vai entrar na sessão de monta full, com a condição corporal espetacular. Então, se é para termos 1000 hembras com 50%, vamos ter 600, 700 hembras e vamos cuidar melhores delas, com pasturas melhores, abarrar a carga, reorganizar e fazer estratégias nutricionais, forrageiras, para que aproveitemos o máximo possível de produção,
Porque ter 1000 hembras para sacar 500 destete, vocês estão tendo um prejuízo imenso em sua propriedade. Agora, se eu tenho 600 a 700 para tirar 1500, eu sou muito mais eficiente. E eu consigo ter mais qualidade de pastura, melhorar o manejo e gradativamente armar meu prédio pecuário para trabalhar bem com a cria. Com estratégia de cria, com fases de cria. São fases distintas do ano. Temos que conhecer uma por uma e fazer a estratégia anual e se precaver. Não sabemos quando o ladrão entra em casa ou quando Jesus Cristo vai volver à terra. Temos que estar preparados. O que é um destete precoce lá ventaja? Pode ser com 60 dias, com 30 dias. Porque ele influi positivamente em la reprodução e depende da condição corporal da hembra. Se uma vaca está lastimada pelo terneiro, chupando muito, é uma vaca que sofreu, agarrou final, é uma vaca mais nova. Parte delas podemos fazer uma estratégia de destete precoce para ajudar elas, certo? Podemos ter uma sequia, podemos ter uma situação distinta, mais larga, uma sequia mais larga. Aí é a hora de um proteico, de um heno, de um rolho, que é fantástico a estratégia do rolho em Bolívia. Podemos trabalhar com suplemento ureado, se for rolho de qualidade, um pouquinho menos. Trabalhamos com proteico de melhor, mais aporte proteico. Enfim, generando mais condição corporal, já? Aqui, interessante, um trabalho da Embrapa, publicado por Manella e Boim, o quê? Destetando com 3 meses, 5 meses, 7 meses, certo? Com menos tempo de destete, aqui em pastura de braquiária de cumes, com menos tempo, eu saquei com 3 meses, o que se passou? Eu consegui ter um menor intervalo entre partos. Eu consegui ser mais eficiente, porque eu aliviei as hembras, aliviei a vaca. Se eu não tenho estratégia, a estratégia de aliviar uma vaca é um destete precoce ou é um clip feeding, já? Ou temos que tratar das vacas, já? Essa é a estratégia. E o que é o ponto clave? Vacas maiores sempre requerem mais energia para mantenimento. As vacas maiores requerem mais peso numa vaca, mais energia para se manter viva. Vacas produtoras de leite são mais sensíveis a dietas desafiantes. Pode. Luis, creo que usted quería decir vacas más grandes. Maiores, né? Mais grandes. Maiores quiere decir más viejas. Más grandes, tendría que ser. Grandes. Perdão pelo portunhol. Prometo, seguro que vocês, nas próximas salas, estarem melhor em portunhol. E aí, essas vacas mais grandes... Ahora usted ya entró en una clase intensiva de español. Yo creo que unos días ya va a estar mejor. Seguro, Bolívia. Amo vocês. Assim, ó. Então, assim, o que eu tenho que passar para vocês? Mirem bem o tamanho de suas vacas e de onde estás explotando suas vacas. Se eu estou em pasturas naturais, se eu estou em pasturas que qualidade mais baixa, se eu tenho animais mais grandes, vacas mais grandes, ela vai requerer mais nutriente para se manter que uma vaca média, uma vaca de estatura menor, mas pequena. Vacas que produzem muito leite também são as vacas muito sensíveis à variação nutricional. Sempre, sempre. Manejar score corporal, sempre. Graxa, costilha, quantidade de carne, dorso, pela parte posterior. Vaca fraca não emprenha. Então, não tenho que falar muito para vocês. Score mais baixo que 5, de 1 a 9, mais baixo que 5, temos que suplementar. E uma coisa importante que eu vou falar para vocês. Não suplementa a vaca que já pariu. Se hace a suplementação pré-parto. Por quê? Se a vaca pariu em condição 6 ou 7, ela pode perder até 17% do seu peso. Uma vaca fraca, se ela perder 10, você foi à estação. Então, e depois vocês podem gastar um caminhão de alimento na Total Pé. Pode gastar rios de alimento, riachuelo de alimento, que vocês não vão conseguir recuperar o que tem que fazer pré-monta, pré-parto. Já? E a estação de sequia é a estação de nascimento de terneiro, setembro, outubro e novembro.
julho, agosto, setembro, outubro. Podemos variar em função do clima de las zonas. Seguro que temos que ter a estratégia. Já? Sem condição corporal, ela não vai quedar prenhada. E o bezerro vai comer sumado. Já? E aí necessitamos, para superar o balanço energético positivo, muito mais tempo, que é onde se alarga o intervalo entre parto e onde temos que ter 1000 hembras para 500 terneiros destetados. Já? Aqui na Totalpec, fazemos estratégias simples, todavia, quizá, muito produtiva. Aqui, na simulação estratégia de cria, na condição de braquiária, trabalhamos aí de 90 a 120 dias com Protec 40. Para quem Luiz, quer... Oi. Essa lâmina, esse slide, deveria ser cobrado. Essa estratégia, essa é a cereza da torta. Essa aqui é como fazer, não? Porque a maioria de hoje dia, no mundo que vivimos, com tanto vídeo de YouTube, tanto webinar, não? A gente vende muito o porquê, ¿no? O los resultados, pero pocas veces se explica el cómo hacer dentro de una charla. Aquí nosotros tenemos el compromiso de dar herramientas prácticas. Nosotros matamos la víbora y mostramos el palo, así se dice en Brasil, Roberto, es un dicho. Entonces, decimos la importancia y también estamos mostrando el cómo hacer. Entonces, solo para aclarar, las simulaciones y las estrategias que vamos a mostrar de ahora en adelante, no quiere decir de que esta simulación que estamos viendo ahora es la mejor para todos los oyentes, todas las propiedades, todas las regiones, para atender todos los objetivos que se desean atender. Claro. ¿No? Lo ideal, vuelvo a hacer énfasis en la importancia del plan nutricional, lo ideal sería, primeramente, marcar cuáles son los objetivos que se quieren atender. En base a eso, hacer una planificación estratégica de acuerdo a la situación actual y a las condiciones de cada propiedad y establecer ya un programa de suplementación para atender esos objetivos. Ahora vamos a ver algo, un protocolo base, ¿no? Por ejemplo, vamos a mostrar la simulación. Yo te digo algo. Roberto. Ese protocolo, si bien es base, lo que decís tiene mucho sentido. Yo creo que cada estancia es una estancia independiente si es vecino o no. Pero con ese protocolo aquí es difícil errar, ¿no? En una vacada de cría es difícil errar trabajando con Proteco 40. Ya lo que va a explicar Luis. Entonces, bolígrafo, papel y ahora es la hora a lo que venimos, ¿no? A lo que venimos, Luis. Como eu estava falando com vocês, aqui é um fluxo básico para quem trabalha na maioria das zonas que a gente trabalha em Bolívia. Algumas zonas de Beni, né, Roberto? Mas assim, Chiquitania, Pailón, o norte aqui de Santa Cruz. O que se passa? Eu tenho um período de sequia, que ele pode variar de 60, 90 a 120 dias, certo? Primeira estratégia, primeiro tem que ter fibra. Eu tenho que ter heno, eu tenho que ter rolho, eu tenho que ter canha, eu tenho que ter pastura, potreiro encerrado, não? Para quê? Para mim poder trabalhar com a estratégia de proteico. A estratégia mais sencilla que tem é um proteico 40 para a hembra, tá? Ele vai o quê? Prover uma maior ganância de peso, certo? Vai conseguir aí manter a condição corporal da hembra, numa pastura com 4 ou 5% de proteína. É importante destacar que nós estamos no ano de transição, muito bueno. Em algumas zonas, poderemos até trabalhar com Proteico 30, que ainda queda um pouco em transição verde, seca, mas Tuve para o sul, descendo, por exemplo, para Camiri, agora Cabeças, Camiri, está tudo amarillo. E nossos consultores de norte está um pouquinho verde. Mas a seca, é isso que eu estou te falando, a seca ela pode alargar, como pode encurtar, mas ela vai acontecer. Já? E a estratégia de trabalhar com proteico, podemos trabalhar em pastura
ou com vacas, hembras, confinadas, encerradas, a pasto, certo? Isso aí vai manter a condição corporal básica, é 1 grama por quilo, já? Então, na hembra aí de 400 quilos, vai comer 400 gramas de proteico, por exemplo, certo? Vai comer aí 50 quilos num período 40, 50 quilos, certo? Num período de sequia. Muito menos que perder terneiro. Aí eu vou sair dessa estação seca, eu vou entrar o quê? Na estação de reprodução. Não se ouviu o que eu abri para vocês lá. Vou trabalhar na estação de monta com produto específico. Eu estou trabalhando aqui com reprodução com 8% cargada em micro. Eu posso trabalhar com 6% se o solo for bueno, pastura de Mombasa, mas Joey, não arriscaria, não tentaria. Essa fase é uma fase que não admite erros. É uma fase importante. Por isso que é uma suplementação estratégica na estação de monta. Salgo da estação de monta, vou a um 6% normal. Se for um suelo bueníssimo, posso trabalhar com 4%, porque eu dependo da qualidade da pastura, da zona, como queda, mas é uma estratégia básica. Já? Se eu vou trabalhar com a estação de reprodução bem definida, porque o que está se passando hoje? Todo mundo está migrando a estação conforme lluve, mas a estratégia é antes. Eu tenho que começar ou sim, 1º de dezembro ou 1º de novembro. Eu tenho que me organizar para chegar a esse ponto. Já? Não me olvidar de eu tenho que distintos requerimentos por distintas fases do ano. Certo? Então, aqui é uma estratégia de reprodução importante que a gente trabalha harto para ter um aporte melhor de fósforo, para ter um aporte melhor de micro nessa fase de reprodução. Isso é o que eu iba a dizer, Luis. Isso aqui representa bem todas as investigações que você mostrou, investigações de Embrapa, investigações de USP, investigações científicas que demonstraram, você vino construindo o conteúdo, demonstrando de que a vaca tem que chegar com bom estado corporal em uma estação de parição. Para isso, ela não pode perder peso na sequia, ¿sí? Se pensamos que na estação de parição normal é de agosto, setembro, outubro, não? Claro que vai variar muito de zona a zona, pero hablemos de um promédio. A vaca tem que chegar a sua estação de parição com bom estado corporal. Como hacemos isso ao menor custo possível? Um pouco de proteína na dieta, não? Que aumenta a digestibilidade, incrementa o consumo de matéria seca, e essa vaca se mantém ou tem ganâncias pequenas de peso. Luego usted mostrou para nós que é muito importante ter na estação de monta o requerimento de cobre, zinco, manganeso e iodo. Cobre, zinco, selênio, manganês e fósforo. E fósforo é quase doble. Aí você entra com o quê? Com uma solução, um produto, Silema Total Reprodução, um produto cargado em macro e micro minerais. Incluso esse produto leva minerais orgânicos, Luis, quelatados. Sim. E además disso, vitamina A e E, não? Que também ajuda na reprodução. E luego, passando del año, perdão, sim? Pode falar, perdão, pode falar. Não, e de dezembro a fevereiro, estamos trabalhando com reprodução e o saldo del año com um suplemento mineral, não? Um suplemento mineral que vai depender da zona, não? Exatamente. Entonces, todo esse conhecimento resumido, obviamente, uma estratégia, como dijo Roberto, é apenas um modelo. Isso há muitas variações que se podem emplear já mirando campo a campo, pero basicamente, se cuidamos de nossas vacas em uma sequia, que não perdan peso, le damos um bom suplemento mineral, com um consumo adequado, que não le falte en el salero, en la estación de monta, y el saldo del año la mantenemos con un suplemento mineral también bien ofrecido. Nutricionalmente hablando, Luis, hablando en la parte, por lo menos la parte de suplementación, está cubierto el requerimiento, ¿no? Después quedaría la tarea de tener reserva de forraje, un manejo adecuado, tener grupos de maternidad, ¿no? Entrar con el tema de la vacuna reproductiva, pero hablando en suplementación,
Isso se resume a isso. É importante, Michael, se vocês fizeram uma conta, quanto custa suplementar uma hembra em período de sequia, o que vão ganhar em terneiro é irrisório, porque vão invertir em suplemento. Não é porque estão no Totalpec, é que são estratégias que Totalpec desenvolveu para a Bolívia. São produtos desenvolvidos para a Bolívia que podemos fazer ajuste. Porque aqui nós estamos falando de uma atividade de cria de vacas adultas. Não sei como chamamos, Maico. Vacas, já vacas adultas. Matrizes certo? multíparas, vacas adultas. Exatamente. Vaca que já desenvolveu terceira, quarta cria, certo? Não necessita ganhar tanto peso, é distinta de uma vaquilha e de uma primeiriça. Agora, o que tem que manter? Eu tenho um aporte, o problema da sequia é proteína. Eu resolvo. Proteína e fibra. Para mim, a vaca consumir mais fibra, ela necessita de aporte proteico. Listo. Entro em reprodução, estação de monta. Necessito de aporte de fósforo, selênio, magnésio, cobre, sempre mais alto. Eu entro com produto específico, 90 dias. Saquei disso aí, 150 dias. 100 dias, 120 dias. Depende, mas eu tenho uma estratégia. Perdón, Luis, solo pedir para Roberto que cierre su micrófono. Eso, gracias, Roberto. Então, é importante mirar o custo antes da entrada da seca. É importante fazer a palpação, ecografia e descartar, não quedar passar. Aí tem uma coisa importante que nós estamos bastante em Bolívia, que é muitos prédios ganadeiros estão se armando todavia. Entendeu? Apertura de novas áreas, apertura com novas pasturas, divisão de potreiro, armando bebedeiro. Mas, porfa, se quedar com hembras ineficientes, entrada, passando a sequia toda com hembra, quanto lhe custa isso? Então, é importante fazer um descarte, quedar um pouquinho menos hembra e fazer esse aporte nutricional, essa estratégia, entra na estação de monta, listo. Seus índices vão ser muito melhores. Muito melhores. Já? Então, é como trabalhamos aqui e como podemos estruturar em cada um de vocês que necessitarem, pode falar com nós, pode chamar nós e vamos aclarar todas as dúvidas. É uma estratégia simples, sencilla, já? Aí, quando eu estou trabalhando com primeiriça ou vaquilha, eu tenho uma outra categoria. Eu tenho que ter aporte energético, não só proteico. Eu tenho que desenvolver essa vaquilha e eu tenho que fazer com que essa primeiriça entre em segundo serviço, vá para o segundo parto, praticamente com a condição corporal adequada. E ela é a categoria de maior requerimento no prédio ganadeiro, certo? A primípara ou primeiriça, o que se passa? Eu tenho que ter uma estratégia distinta. Eu não posso ter a mesma estratégia da vaca adulta com lá que está em crescimento. Em la verdade, uma vaquilha e uma primeiriça, eu estou terminando de recriar. Então, em la sequia, eu tenho que prover ganância constante e nutrição proteica e nutrição positiva, certo? O que desenvolve aparato reprodutivo é nível energético também crescente do desenvolvimento de vaquilha, certo? É ganância de peso promédio constante. Não se olvidem disso. Muitas vezes você mira em campo animais de 400 quilos com aparato reprodutivo jovem, mal desenvolvido. Porque passou hambre, 1 ano, 2 anos. Não é só peso. Ela tem que ganhar peso constante, nutrição positiva. Isso que batemos em Totalpec. Nutrição positiva e crescente não é só Totalpec, é pesquisa. Totalpec acompanha o que há em pesquisa. Então, temos estratégias de como fazer. Trabalhar sempre com quê?
com produtos que dê desenvolvimento, que provém desenvolvimento de ganância promédia. Certo? A não ser que vocês contem com pasturas excepcionais na água, porque na sequia não podemos contar com pastura, com crescimento de pastura. Por isso, trabalhamos com proteico energético na sequia, para vaquilha e para primeiriça, porque eu necessito, no mínimo, ganância de 400 a 500 gramas, porque eu necessito do peso dela na entrada, allá em novembro e dezembro. Qual o seu peso para entrar em reprodução? Se eu não começar ahorita, julho, agosto, setembro, eu vou chegar allá, pode gastar outro caminhão, outro riachuelo de alimento, não vai funcionar. Não vai ter tempo para recuperar o tempo da perda de tempo que tivemos em não suplementar. Sem contar que eu vou ter uma vaquilha ou uma primeiriça com mal desenvolvimento reprodutivo, de aparato reprodutivo, porque eu limitei a condição de alimento dela. Então, não vai, vamos perder um ano, certo? Vamos perder um ano. Então, eu tenho que mirar qual é o meu objetivo de ganância de peso, certo? Se eu destetei com 180, 200, eu quero fazer essa vaquilha entrar em quando que eu quero que entre? Que peso? 300? Ela tem que ganhar 100 quilos. Ela tem que ganhar 50 quilos praticamente na sequia, 60 quilos. Então, é importante, além de apartar no destete, porque generalmente a cola dificilmente conseguiremos chegar à estação de reprodução mais temprano, serão buenas de ganância de promédio de peso, que é o que vai nos acompanhar aí e nos mostrar quais são as melhores hembras a entrar em reprodução. Aí tá as estratégias, quer dizer, não tem como eu sair de um proteico energético, não há. Vocês podem mirar aí, um proteico ele vai me limitar, é errado? Não, mas eu tenho que ter uma condição de pastura, de honra, de rolho de excepcional qualidade, para o proteico me prover uma ganância, que é muito difícil do que vai agarrar com proteico energético, com 0,3 a 0,5% do peso vivo, que é o que vai ser essa ganância na sequia. Quando empeça a lluvia, eu consigo meter um pouco mais de peso e essas novilhas estão aptas, vaquilhas aptas e primeiriças aptas à reprodução. Já? Então, é importante essa estratégia de época. Eu hice uma simulação acá, eu sou recria de hembra e de macho, no meu ponto de vista, e de total pack de desenvolvimento. Quer ganhar prato? O melhor ponto é 0,3 a 0,5. Pode variar aí qualidade de pastura. Braquiária, Pânico, Mombasa, Tanzânia, Piatã, Brisanta, já? O midícula necessita um aporte maior de micro e macro mineral, mas é importante que esse material também entre nesse processo. Não há problema, podemos fazer ajuste e podemos fazer o mesmo planificação para vocês, certo? Acá nessa pantalla, o que eu quero mostrar para vocês? Acá. Probabilidade de quedar prenhada de acordo com o peso no início da estação de monta em vaquilhas Nelore. Isso aqui é um trabalho da Embrapa, 2018, certo? Aqui é o peso ao início da estação de monta para Nelore. Para mim, agarrar 80% de reprodução, essa vaquilha, ela tem que estar arriba de 320 quilos. Só que com a charla que tivemos de Maicon e de Marcos de Sunsa, Marcos Bach, podemos fazer isso, fazendo o quê? Melhoramento genético, certo? Vaquilhas mais pesadas em menos tempo, ou vaquilhas um pouquinho mais leves, mas que podem desenvolver melhor, certo? Mas é importante o quê? A probabilidade de la prenhez com 260, 50%, por exemplo. Quando eu agarro essa aqui, desde que temos vaquilhas que ganharam peso constante, promédia 400 a 500 gramas diário. Temos êxito em la estratégia de reprodução em sua estação de monta,
se elas chegarem ao peso, pelo menos 75, 80% do peso adulto, em não passar hambre. E não necessariamente podemos ter uma vaquilha de 3,30, 3,40, 3,50 com aparato reprodutivo jovem, não desenvolvido, porque tivemos limitação nutricional, que é o que é o maior problema. 60%, 70% da infertilidade é nutricional. 20% é por enfermidade. E 10% é por outras causas, certo? Aí, quando a gente mira para o outro lado, probabilidade de prenhez, de acordo com a ganância de peso, quanto maior a ganância de peso da vaquilha, maior o quê? A maior ganho de peso, perdão. Quanto maior o ganho de peso na estação de monta, maior a probabilidade de quedar prenhada. Então, assim, essa vaquilha, pense vocês, ela vai entrar com 3,20, 3,30. Só que ela tem que ganhar peso. Se eu levei, ela parou de ganhar peso, eu vou ter baixa probabilidade de quedar prenhada minha vaquilha. E as primeiristas, igual, não é distinto disso. Ter ganância promédia diária constante e superior a 400 gramas. E para haver isso, temos que trabalhar com um aporte de suplementos proteicos energéticos pré-monta e assegurar que, durante a estação de monta, temos condição de ganância de 700 e 800 gramas. Porque quanto maior a ganância promédia da hembra, da vaquilha, da primeiriça, maior é a probabilidade de quedar prenhada. Então, temos que ter, como é na recria de macho, a recria de hembra necessita ganância promédia diária constante e positiva superior. Já? Então, em verão, quem conta com pasturas de melhor qualidade, pode assegurar um suplemento aditivado. Quem conta com pasturas um pouco mais limitadas, não se olvidem, um suplemento proteico de águas, para aportar seus 700, 800 gramas de área em mínimo. Porque é essa ganância superior que vai subir muito a probabilidade de prenhez. Vocês vão ter êxito em quedar prenhada, fazer com que quede prenhada vaquilhas e primeiristas. Já? Alguma dúvida, Marco, Roberto? Vamos avançando, Luis. Há algumas perguntas, há várias perguntas de nossos espectadores. Tá, vamos na outra. Já estamos. Tá. E aí, outro programa estratégico interessante, já? É o quê? É o cerramento de animais com rolho em potreiro, certo? Qual a estratégia? A estratégia? Rolho proteico 40, está em boa condição corporal, o rolho é de boa qualidade, pode ser um sal com úria. Eu meti um proteico 40, pode ser um proteico 30. Pensem que temos que ter, no mínimo, um sal com úria. Um ureia 15, por exemplo. Certo? Para manter. Para usar um ureia 15, por exemplo, um sal com úria, essas hembras têm que chegar Parece que tuvimos um pequeno problema com Luis. Se desligou de nossa transmissão. Seguramente em poucos minutos vai estar ingressando novamente, ¿no, Roberto? Pero Sí, creo que Luis nos explicaba la opción de hacer un secuestro, que llamamos, ¿no? Un secuestro de vacas en época seca. Pero no es un secuestro de los atracadores, ¿no? Simplemente encerramos las vacas en una área y en vez de que estén a pasto, le fornecemos rollos, ¿no? Le fornecemos rollos de pasto. Esto principalmente se da en las regiones donde tienen problemas de sequía, ¿no, Michael? Hay algunas regiones de Santa Cruz. Yo no tengo mucha experiencia en Santa Cruz. Mi especialidad es el Beni, donde tenemos exceso de humedad. Pero tengo alguna información sobre el secuestro en algunas regiones secas de Santa Cruz.
con muy buenos resultados, donde el objetivo es recolectar la buena oferta de forraje, la buena oferta de fibra en época de agua, almacenar esa oferta de fibra, muchas veces con variedades como ser panicum. Muchas veces la gente, el panicum en época de agua, muchas veces gana a la demanda de pasto por parte de los animales, la demanda de fibra por parte de los animales. Entonces, una opción interesante es recolectar, almacenar y guardar para la época seca y utilizar en la época seca, que es la época más golpeada en esta región. Así es. Yo particularmente, Roberto, hago eso en larga escala en un cliente mío. Ya hace algunos años que lo hacemos esa estrategia. Es una grande agropecuaria en la zona de la Chiquitanía, donde es exactamente lo que dices, ¿no? En época de verano hay una sobreoferta de pastos, ¿no? Sobra pasto mismo. Entonces reservamos algunos potreros y hacemos heno. En época de invierno, cuando realmente falta, ¿no? Falta pasto. Y como una propiedad de cría no podemos cambiar mucho la carga animal, porque no podemos estar vendiendo las matrices, agarramos ahí, secuestramos, encerramos, son como 10% del hato de matrices. Son 1000 matrices, son 10.000 matrices de ese cliente. Encerramos 1000 matrices en 4 lotes de 250 cada uno y le damos rollo a voluntad y un proteinado a voluntad también, pero con su modalidad de 0,1. Lo que hemos logrado ahí, lo que sí tomamos el cuidado de hacer en esos casos, Roberto, es que las vacas no paran adentro de eso. Cuando empiezan a bajar la leche, ya la llevamos a la maternidad. Ese cuidado sí tenemos, porque imagínense la aglomeración de vacas, ¿no? Y eso dificultaría con seguridad mantener ese ternero sano. Creo que ya tenemos a Luis de vuelta. Ya explicamos el secuestro de las vacas, Luis, pero sería muy bueno que usted pueda complementar para nosotros. Hablábamos que le comentaba a toda nuestra audiencia de que yo implemento eso algunos años en una estancia que yo atiendo, donde encerramos 10% de las vacas. Roberto explicó de la importancia, ¿no? De cosechar la sobra de pasto en época de verano. Y bueno, qué bueno que ya volviste. Te paso la palabra. Perdão aí, quem faz ao vivo corre risco, tá? Não te preocupe. O que eu tenho que destacar de rolho, nós tivemos um cliente fazendo 2 tipos de rolho. Rolho de horra, 30 centímetros, corte a 30 centímetros, mucha horra. E um rolho normal, que se faz com talho? A diferença dá de 300 a 400 gramas nas vacas que quedam encerradas. Por quê? Porque eu hice um rolho de melhor qualidade. Eu hago um rolho de melhor qualidade, uma hembra que tem boa condição corporal, um sal com urea é o suficiente, já? Então aqui, proteico 40 mais rolho. Outra estratégia é canha. Vocês não se olvidem que canha é uma estratégia interessante. Tem zonas de Bolívia com alta produção de canha. Entende? Pode trabalhar também com proteico 40 canha, com vaca que quedam em sequestro. Aí é importante, vocês, nem todos os rolhos são iguais, certo? Por quê? Porque se eu tenho rolho de 40 dias de crescimento e rolhos que cosecharam com 80 dias, o de 40 a qualidade é muito superior. E eu tenho que uma eficiência de utilização de suplemento, eu uso menos suplemento, certo? Porque o rolho é de melhor qualidade. Então, essa estratégia do rolho, de uma canha ou de uma pastura diferida, que é cerrada, potreiro cerrado com heno em pé, isso vai definir de onde estás. A atividade de rolho em Bolívia é muito melhor, que é bem desenvolvida, é prática, facilita, a armazenagem dela é bueníssima, é tranquilo, então me gusta. E trabalhar com proteico 30, 40 ou, no mínimo, um suplemento com urea, e agora temos suplemento com a Mireia. Como pode ver que não é risco. Essa estratégia do rolho cai na mesma reprodução, sai do sequestro, começa a lhe ver, entra na estação de pastura, certo?
Aí, na estação de pastura, volve no que nós hablamos anteriormente. 8%, alto micro, certo? Minerais quelatados, certo? Isso é importante. Saímos da estação novamente, volvemos com 4, 6, com 8, depende da zona. E volvemos a encerrar os animais depois novamente. Já? Eu hice uma continha rápida aqui, Marco, para vocês. Uma vaca com peso vivo de 400 quilos, ela come 2% do seu peso vivo em fibra. Fibra e suplemento mesclado. Eu considero 2%. Quem habla que vaca come 3% do peso vivo, o NRC está errado. Os americanos estão errados. As pesquisas da África do Sul estão erradas. Da Nova Zelândia está errado. Da Austrália, do Brasil está errado. Da Argentina está errado. Por quê? Pastura tropical não se come mais que 2,2 de peso vivo em la sequia, com rolho, com pastura, porque alto contenido de FDN, planta C4, planta tropical, é totalmente distinto. O que eu tenho que mirar é essa estratégia. Se eu prover suplemento, come 2% a 2,2%. Ou até menos. Se eu não hago na suplementação, essas hembras comem 1,4% do peso vivo em massa seca, em pastura seca, quando há a perda de peso. E como que eu hago isso? Eu hago estímulo com proteico. Agora, um rolo ou eno, 10 quilos por vaca, para quem não tem pastura nenhuma. Não há nada de pasto. Agora, eu vou prover 10 quilos. Se o meu eno é de pior qualidade, meu rolho é de pior qualidade, eu vou perder hasta 70% do que eu vou ofertar. Rolhos de buena calidad, eu posso perder 20%, que é normal, certo? Porque eu tenho muito mais horas no rolho, muito menos seleção do que está sendo consumido, e quando eu provenho um proteico 40, por exemplo, ou um proteico energético, eu melhoro demais o consumo desse alimento, certo? Então, a conta é essa. Eu pego um suplemento, um proteico 40, 400 gramas por vaca, vai comer 50 quilos de suplemento, praticamente na sequia, é 2 bolsas, custa $25. Quanto custa um terneiro? 330, 350, 380 dólares. Então, assim, eu não posso tratar de terneiro com leite e com carne de sua madre. Eu tenho que tratar com suplemento e com fibra. O grande problema hoje é fonte de fibra, estratégias forrageiras, que eles temos pronto, lista para vocês quando quiserem. Já? Eu posso gastar 1.200 quilos de rolho. Se for rolho de má qualidade, eu posso gastar 600 quilos, se eu tiver pastura. Aporte da pastura. Se eu tenho rolho de bueníssima qualidade, eu vou gastar a metade disso. Eu tenho 600 a 800 quilos por vaca durante a sequia toda, e mais 50 quilos de suplemento. Então, as estratégias estão aí, Cecília, é fibra e aporte proteico. Entrou no período de estação de monta, aumentamos o quê? Temos pastura, elevamos carga de micro e macro, microminerais e de fósforo, e volvemos ao normal pós-estação de monta. Então, são situações muito sencillas, muito simples, que não tem complicação para vocês. Graças por sua atenção. Era isso, estou à disposição para as perguntas. Muchas gracias, querido Luis, por tan excelente presentación. Sin duda alguna, por la cantidad de preguntas que tenemos, podemos observar el interés y bueno, agradecerte por una oportunidad más de compartir tus experiencias y conocimientos con nosotros. Esperemos que podamos seguir compartiendo tanta experiencia y tanta tecnología con nuestro público. Luis, felicidades por la charla, estuvo muy interesante. Hay una pregunta aquí que me llamó bastante la atención. Quería pedir tu permiso, Roberto, para hacer la primera pregunta. Después ya te paso a ti la batuta para que lleves las preguntas, ¿ya? Por favor. Antonio Rodríguez
nuestro amigo espectador Antonio Rodríguez hizo la siguiente pregunta, Luis. Si yo aplico vía parenteral los minerales mencionados, ¿qué porcentaje voy a suplementar en vaquillas de primer parto? Repete, por favor, repete. Una pregunta relacionada a los minerales inyectados vía parenteral, minerales inyectables. Minerais injetáveis, eles têm que ser, na verdade, é o seguinte: alguns conseguem ser armazenados em hígado, outros não, certo? Podemos ser um aporte de zinco e cobre estratégico, é importante, não deixa de ser interessante. Só que ele é um complemento por um problema. Eu não consigo reemplaçar o injetável pelo convencional, certo? Pelo suplemento, por quê? Sódio não armazena, certo? Sódio não armazena. Cloruro não se armazena. Isso aí tem que ser alimentação diária. Isso aí tem que ser via suplemento. Quando que eu vou fazer? Um plano estratégico, quando eu vou começar a estação, 15 dias antes de começar a estação, ou algum manejo, eu posso ser um injetável como um aporte. E ajuda, mas ¿no? Ele não... Ayuda, sí. Lo que no, ayuda, el error muy común que vemos es que quieren sustituir, muchas veces las personas piensan que inyectando minerales inyectables van a subsanar el mineral de ingestión diaria, ¿no? No, y no es esa, los fabricantes no indican eso y no es eso lo que funciona en realidad, ¿no? Então, assim, não reemplaça o quê? Volvemos a falar. É uma solução simples, fácil, só que ela é pontual, né? Pontual, não é? É uma situação pontual. Se eu não tiver boa na condição corporal, essa hembra não ganhar peso, essa vaquilha não estiver ganhando peso, ela não tiver no peso 75, 80% da hembra adulta para sua raça, eu posso ser o aporte que quiser do injetável, não vou, porque eu tenho que prover macro e micro, tenho que prover selênio, iodo, zinco, magnésio, manganês, fósforo, cálcio. Agora, o que é o grande problema? É fósforo, é selênio, é cobre, é iodo. Isso é problemático. São microminerais que há baixa capacidade de reserva orgânica. Então, por isso, diariamente, temos que fazer aporte, tá? E quando lançar a mano de ser uma estratégia dessa, é uma estratégia pontual, principalmente quando podemos começar na estação de monta, meu ponto de vista, certo? Sim. Não se olvidar que temos que manter a suplementação básica, não se olvidar disso. Y Luis, yo creo que la pregunta de nuestro espectador era así: si yo inyecto, si por ejemplo hiciera esta estrategia, 15 días antes de empezar la estación de monta, pongo minerales inyectables. Yo creo que él está preguntando si puede dar una sal mineral menos concentrada. Creo que va por ahí su pregunta. No, ¿no es? No va, no se puede porque, assim, primeiro, o requerimento que hacemos de micro, ele é 100%, a gente provém 100 a 150% do requerimento full, entende? Por quê? Porque nós temos variação, Mike, variação de lluvia, de consumo, de umidade, de manejo de gaveta. Nós sabemos que um prédio ganadeiro não é perfeito. Nós não trabalhamos no meio perfeito, ele é dinâmico, não? Choveu 3, 4 dias full. Então, assim, se não trabalharmos com suplementos cargados, 2, 3 dias, vamos acarretar em deficiência crônica, não clínica. E aí isso tem um impacto direto num programa de IETF, por exemplo, né? Na vaquilha, se ela estiver ganhando peso, é mais tranquilo. Mas se temos uma primeiriça ou numas vacas que demandam muito mais nutriente, que são vacas um pouquito mais grandes, não? Aí não há como reemplazar. Querido Luis, quiero, voy a tener el placer de hacerte la segunda pregunta de un paisano del Beni, Carlos Siles.
Él pregunta sobre qué tipo de estrategia usted recomienda para implementar en las categorías de vientre más exigentes. Él explica aquí, categoría de vientre exigente, vaquillas de primer parto e vacas multíparas. Tá. Qual que é a pastura dele, por exemplo? Conhece? Su sistema Entonces, de... ¿Ah? yo por la experiencia que tengo en el Beni, principalmente las vacas, la categoría de animales que más sienten es las vacas de primer parto, porque son animales, como vos explicaste anteriormente, están en crecimiento, tienen mayores requerimientos que las otras categorías. Y también las multíparas, ¿no? Porque trabajaron un año y tienen que volver a trabajar al otro. Las gorras tienen alto requerimiento, tienen porcentaje elevado porque, bueno, no trabajaron un año, descansaron, ¿no? Generalmente en el Beni, él nos indicó qué tipo de pastura... Não, mas na média, Roberto, sabe o que é? Vaquilha, vamos volver a charla. Vaquilha e primeiriça, trabalham juntas, como mesma categoria. Tem que ter um aporte do quê? É um proteico energético, certo? Temos que ter um proteico energético, por quê? Porque eu necessito que elas ganhem peso. Ganância promédia diária, de 400 a 500 gramas promédio. Então, se eu ganhar 300 gramas na sequia, com proteico 250, elas vão ter que ganhar 600, 700 gramas na água, 800 gramas no período de água. Ou se, elas vão necessitar do quê? De um proteico energético, desde que tenhamos estrutura, que é distinto das vacas. As vacas vão trabalhar com o quê? Com proteico. Agora, é zona quilena ou quinulena? Se lenar, podemos ter estratégia do destete precoce. Saca os terneiros para quedar com as hembras. Nas áreas de altura, quem trabalha com a altura é esse sistema convencional. Vamos trabalhar com o quê? Com suplementação com proteico para as vacas, certo? Desde que haja fibra, pastura mesmo que seca, podemos trabalhar com proteico. Com certeza lá vai ser um 40, não há dúvida. E nas vaquilhas e primeiriças, um proteico energético de 0,3% a 0,5%, dependendo da ganância, que é dependendo do peso que estão, quanto temos que meter de peso nelas. Já? Mas essa é a estratégia básica. Muchísimas gracias, querido Luis. La siguiente pregunta es sobre la importancia de los suplementos minerales aditivados para mejorar los resultados en la ganadería de cría. Primeiro, a ganaderia de cria, o que eu necessito? Eu necessito armazenar graxa, gordura, certo? Eu tenho, quando eu meto aditivo na dieta, num suplemento, o que eu hago? Eu hago uma eficiência entre 15% a 30% a mais de proveito da energia. Nós temos na pança, no rumen, bactérias gram-positivas e gram-negativas. O que o aditivo faz? Elimina a gram-positiva, que faz grande perda do que? De metano, que é o gás que todo mundo aí habla, é perda. O aditivo faz com que tenhamos que o animal tenha menos perda de energia. Consequentemente, seguido a isso, ele vai ter o quê? Maior aproveitamento energético da dieta e vai fazer o quê? Ganhar mais peso, no caso de recria, produzir mais leite, no caso de uma hembra de corte, e melhorar a condição corporal, porque eu melhoro o aporte energético dessa dieta simplesmente metendo um aditivo no suplemento. E se eu sou diretor de Senazag de Bolívia, eu obrigaria todas as empresas a meter um aditivo. Por quê? Nós não vamos cambiar nada e vamos ter uma produção de 20% a mais de peso, de produção de leite, de ganância promédia a mais de terneiro, simplesmente por manipular a pança, o rumen, tornar mais eficiente. O aditivo torna a suplementação mais eficiente, quer dizer, com a mesma quantidade de pasto, maior ganância de peso, maior produção de leite para o terneiro. En otras palabras,
el aditivo le ayuda al animal a poder asimilar los nutrientes que va a recolectar del pasto y utilizarlos de una mejor manera, ¿no? Sim, porque necessito energia, mais energia para degradar mais fibra, não? Provendo mais energia, degrada mais fibra, libera mais nutriente e ganha mais peso. Correcto. La siguiente pregunta es, ¿cuántos kilos de peso vivo corresponden a un punto de score corporal? Me imagino que esta pregunta va enfocada a que usted habló de que de 4 a 6, hay muchos autores que dicen de 6, de 5 a 7. Não, bueno, depende del criterio, ¿no? Tem duas escalas. Tem duas escalas. Tem de 1 a 9, certo? Sí. Tem de 1 a 9 e de 1 a 5. De 1 a 5, correto. São duas escalas, certo? Eu gosto da mais sencilla, mas são variações. O australiano, o brasileiro, o argentino, enfim. Na escala de 1, de 0, aí, de 1 a 5, ela corresponde a 40 quilos de peso, certo? Na outra escala, de 1 a 9, corresponde a 28 quilos de peso, certo? Por isso, que uma vaca em score 2, se ela tiver em score 2, no score de 0 a 5, que é para tornar mais sencilla a conta, se ela está no score 2, ela tem que ganhar 160 quilos para entrar em reprodução. Agora, se ela está no score 3,5, ela tem que ganhar 70. Tem que ganhar 60. A conta é sencilla. Agora, se ela está com 5, ela tem que perder peso. Que é a pior dos mundos para a hembra. É pior do que estar flaca. Entre palavras. Não vamos entrar em outra charla. Mas, enfim, é 40 quilos. Agora, o que é o ideal? 3,5 ou 6 a 7. Alguns técnicos trabalham 6 a 7, que é a escala de 25 a 28 quilos. Outros trabalham de 1 a 5, que é a escala de 40 quilos. Aí, eu tenho que mirar o quê? Vou mirar como apresentei para vocês. Eu meti a 0 a 9 e posso meter a 0 a 5. 1 a 5. 1 a 9, 1 a 5. La verdade, são as mesmas. Eu acho de 1 a 5 mais sencilla, o produtor agarra melhor, mira melhor e mais sencilla para trabalhar. Tá? Então, 9 seria um animal de pista, por exemplo, não? 9 é muito engraçado, muito gordo, excessivo. E 1 é flaquito. Isso é de 1 a 9. É um animal que leva um soro e lo tumba. Aí você pega de 0 a 5, a escala de 0 a 5, Roberto. Que é, vamos trabalhar na escala sencilla, que é 3,5. Está com 2, a vaca tem que ganhar 160. Está com 2,5, tem que ganhar 120. Está com 3, tem que ganhar 60, 70 quilos. Se ela está com 3,5, ela não tem que ganhar nada. Você entendeu? E o que se passa? Quando ela perde peso, ela cria perdendo peso, aí querem suplementar a vaca, aí é que nem cambiar a llanta com alto em movimento. Não se faz, não é como. Por isso que tem que ter estratégias de intensificação de cria, que é pré-monta. Tem que agarrar a condição corporal, tem que ter reserva corporal, pariu, pasto bom, bueno, mineral, alto micro e ATF, vai ter êxito em seu prédio ganadeiro. Perfecto. La siguiente pregunta, Ricardo Almeida. Él pregunta, él es brasilero, está escribiendo en portugués. Él dice, ¿puedo usar sal con urea en el pasto de humidícola pasada, en una variedad de humidícola pasada? ¿Cuál es el tiempo de adaptación? É muito sencilla a adaptação. Primeiro, tem que estar provendo suplemento mineral. Não se pode fazer qualquer, principalmente ureado, proteico energético. O que se passa? Os produtores, às vezes, esperam acabar, terminar o suplemento mineral e aí começar sal com ureia e proteico. Não se faz isso. Tem que não deixar terminar o suplemento como acessível. 2 bolsas de suplemento para uma bolsa de
seca, deu saureada. Em la segunda semana cambia. 2 de ureada para 1 de suplemento. Certo? E de 14 dias adelante, produto listo em la gaveta. Mas tienes que mirar que esses animais têm que estar salitrados. O animal tem que estar suplementados. Porque senão vão comer 2 a 3 vezes. Tem animal que chega a comer 800 gramas de um sal com úrea e 1,5 kg de proteico 40. O que você vai se passar? Intoxicação seguro. Então, para evitar isso, a adaptação é essencial. Isso se hace com proteico, com energético, com sal com úrea. Sempre hacemos isso. Perfecto. Hay una pregunta de David Bort. Para cada periodo del año existe una suplementación específica. ¿Podría decir el precio por animal de un destete en cada periodo, sequía, transiciones de seca para agua y de agua para seca, un precio estimado y también cuál es el periodo que considera el mes más importante para realizar la suplementación? Primeiro, vamos de trás para adelante. O mês mais importante para a suplementação é o mês desde que você está destetando. Já tem que pensar. Não tem um mês mais... Por quê? É a sequia. Sempre vai ser a sequia. Os meses, julho, agosto, depende muito de zona. Mas é o mês de seca. Seca, pasto não cresce, cai a qualidade, aumenta a fibra. Eu tenho que prover o quê? Eu tenho que arreglar, porque o requerimento de animal continua positivo e constante. E para ele desenvolver período de águas, dificilmente eu vou ter um problema de falta de comida, de perda de peso. Eu tenho muito mais problema em período de sequia. É quando eu tenho que fazer isso. Custo de suplemento, custo de terneiro, isso aí vai variar. Vai variar de zona, de estratégia, de produto e qual o objetivo que elas ligar. Isso aí tem que ser eu vou te responder em privado, numa discussão maior, porque vai depender de um plano nutricional que eu vou fazer para vós. Entende? Então, esse custo ele vai variar num destete precoce, num destete convencional, num creep feeding. Eu posso variar muito. Eu vario muito de sono. Perfecto. ¿Ah? Ahí Michael nos está ayudando a compartir una imagen donde tenemos una columna donde indica la zona, Beni, Santa Cruz, Chiquitanía, los distintos consultores y sus respectivos números de teléfono donde ustedes podrán hacer sus consultas, hacer sus preguntas. Ya llevamos casi 2 horas de webinar. Estamos con el tiempo ya arrinconándonos a la pared, pero esos consultores estarán atentos para atender todas sus dudas, todas sus inquietudes y que podamos seguir intercambiando ideas y conocimiento y poder ayudar a nuestro sector a ser más productivos cada vez, ¿no? Vamos a hacer la última pregunta. La última pregunta, querido Luis. Con esto ya cerramos. Esta última pregunta va enfocada al tema de plan nutricional. ¿Cuál es el mejor plan nutricional? Roberto, perdón. Antes de que usted haga la última pregunta, quiero hacer acuerdo a todos nuestros oyentes de que estamos con la preventa de semillas de pasto y de protocolos de ETF. Y hasta el viernes estamos con la super promoción de Orofino. ¿Okay? No duden en llamarnos, estamos para apoyar. Y ha sido una excelente noche, ¿no? Te dejo, Roberto, con la última pregunta. Perdón por interrumpirte. No, tranquilo. Entonces, me pregunta Carlos Galdo, ¿cuál es la importancia de un plan nutricional y en qué consiste? O plano nutricional, na verdade, você vai fazer a planificação de qual produto, para qual categoria vai utilizar. Ele vai servir para quê? Para planificar o produtor, que ele vai estar seguro de o melhor produto, na melhor época, nos meses correspondentes, porque vai evitar que ele desperdice plata,
vai indicar para ele qual é o melhor benefício-custo de sua suplementação, certo? Qual o seu objetivo? O plano nutricional, ele vai lhe dar o quê? Ele vai dar todas as diretrizes de onde queres chegar. Então, assim, é um mapa de vuelo. É isso, Michael? É que estância com plano nutricional é outro patamar, não? Então, assim, é outro patamar. E o que é importante destacar para vocês é que não tem tamanho de produtor para plano nutricional. Pode ser desde o mais chico, pequeno, o médio e o maior. É muito interessante porque vocês vão evitar muita perda de produto, vão ser muito mais eficientes em custo-benefício, em la produção e vão saber onde vão chegar daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano e como vai chegar allá. O plano nutricional é um mapa para vocês chegar a suas metas e seus êxitos em la ganaderia. Así es. Perfecto. Excelente, Luis. Te felicito por la charla. Agradezco su tiempo para poder prepararla. Sabemos que eso exige una preparación, exige toda una concentración. Entonces, nosotros quedamos muy agradecidos por darnos ese regalo, esa charla de hoy. Muy completa. Realmente, yo siempre quedo impresionado cómo la empresa está marcando esa tendencia de entregar el contenido completo. Son cursos, ¿no? Prácticamente. Y es el espíritu, ¿no? Yo creo que va muy de acuerdo a nuestra visión como empresa, a nuestra misión de que queremos ayudar a desarrollar la pecuaria y la agricultura en nuestro país, ¿no? Entonces, nuevamente te felicito, te agradezco y agradezco a Roberto por la compañía el día de hoy. Excelente, había sido un talento para la presentación de webinarios y te agradezco, Roberto, por su tiempo también. Bueno, me despido aquí, le paso la palabra. Igualmente, muchas gracias, querido Luis, por compartir tus experiencias y conocimientos con nosotros y nuestros teleoyentes. Esperamos poder seguir interactuando, compartiendo información contigo más adelante, ¿no? Eu agradeço a Totalpec pela iniciativa dos webinars, levar aos prédios ganadeiros, produtores, empresas, amigos do agro, como sempre falamos, participação espetacular de Roberto e Maico, como sempre, a Daniela, Rogério, Felipe também, que participa harto conosco, e toda a equipe Totalpec. Agradece todos os assistentes e vamos quedar à disposição de todos. Todos conhecem, pode buscar Totalpec, buscar nós outros. Vamos ter charlas espetaculares com vocês de direção de como produzir e quando. Então, eu quedo muito contente por mais um webinar e quedo à disposição de todos. Uma boa noite a todos e foi um gosto, sempre um gosto, charlar para vocês.